Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer uma dica para os vestibulandos, né? Que normalmente tem que ler muitas coisas e tem poucas figuras para estar auxiliando aí na compreensão. E como um suporte de ajuda ou até mesmo de um pouco de distração, mas ao mesmo tempo sem perder o foco nos estudos, eu acabei encontrando uma coisa assim que eu acho que vale muito a pena, que são esses mangá, que eles são específicos para os estudos, né? Então ele vai abordar não só ele tem uma história, né, que vai contar algum tipo de situação, mas principalmente ele aborda principalmente as questões teóricas e inclusive fórmulas. Eles explicam desde fórmulas bem básicas até as questões mais complexas no único livro. Nesse daqui, por exemplo, ele trabalha com a questão dos fluidos, com a dinâmica dos fluidos. Então, por exemplo, é, ele vai trabalhar com a questão do empuxo. O empuxo, ele vai retratar uma história, vai se passar em um tipo de local, e aí quando ele for trabalhar, por exemplo, com a questão daqueles macacos hidráulicos, ele já vai colocar os personagens em uma outra situação, ou até mesmo em outros tipos de lugares, né? Então, esse livro aqui, ele é muito legal, porque ele tem vários tipos de historinhas, com matérias diferentes, que são retratadas dentro desse único livrinho, que vai retratar aí sobre a dinâmica dos fluidos. Então é um mangá que me ajudou muito no vestibular e também tira aquela sensação de que estamos perdendo tempo, né? Então, apesar de ser um mangá, ele é muito didático. Então, por exemplo, aqui na questão do. Ele tem até um sumário que a gente consegue ver todos os temas que eles vão estar trabalhando, né? Então, é um livrinho muito organizado e, inclusive, é, eu particularmente achei bem divertido. Então ele trabalha com questões assim muito básicas, por exemplo, os estados físicos da matéria, como a gente pode ver aqui, a gente vai ver com essas bolinhas, elas representam as moléculas e no estado sólido elas estão todas juntinhas, né, desse jeito e formam um sólido de fato. Aí depois no estado líquido elas já estão mais dispersas e no estado gasoso, como a gente já sabe, a gente é uma das coisas mais básicas que a gente vê principalmente no primeiro ano, elas são bem distribuídas, né? Eles estão bem longe entre si. Então, é uma situação assim que as figuras auxiliam muito na compreensão das coisas. Mas ele não trabalha apenas com questões consideradas básicas, né? Ele também trabalha com fórmulas muito complexas que aí são vistas assim no nível superior. Não são vistas, por exemplo, na prova de vestibular de primeira e segunda fase. Então, assim, é um livro muito legal, muito bacana assim para enriquecer o conhecimento, mas as pessoas que não vão atuar na área, por exemplo, das exatas, que é no caso desse livro, não vão mais ver, às vezes até esquece esses conceitos, como é o meu caso, né? Eu já não sou mais da área de exatas em si, tá? E aí, por exemplo, ele também trabalha com questões também consideradas muito importantes, principalmente para a primeira e segunda fase. Aqui, por exemplo, ele vai trabalhar com a energia potencial gravitacional e energia cinética, né? Como de costume, né? Nós vemos, por exemplo, lá, acho que chega na metade do cursinho, a gente já consegue, começa a ver esses conceitos, né? Por exemplo, nessa primeira situação, a gente tem a máxima de energia potencial gravitacional e sem energia cinética. Aí quando o carrinho tá aqui no finalzinho, a gente tem o quê? A energia cinética máxima e nenhuma energia potencial gravitacional, além da questão conceitual que ele também trabalha, que eles mostram todas as fórmulas, inclusive trabalha com questões importantes assim do sistema internacional de unidade, o sistema internacional de unidades, que é muito importante, principalmente para a segunda fase. Se não colocar o sistema de unidades, a gente acaba perdendo pontos, sim, né? Por exemplo, aqui de pressão do sistema de Pascal, ele já mostra tudo certinho aqui de forma animada. Então, assim, tipo, tem desenhos para conseguir auxiliar na compreensão. Ele também trabalha com fórmulas assim que normalmente não encontramos, não são exigidos no vestibular, normalmente são coisas de nível superior. Então é um livrinho assim que, apesar das imagens, é muito completo. Ele trabalha com questões importantes, por exemplo, como a conservação da quantidade de movimento, que também cai bastante tanto na primeira quanto na segunda fase. Então é um livro assim que vale muito a pena, porque não só pelo fato de não apenas pelo fato de ser um mangá, né? Porque eu sei que tem muitos estudantes que gostam de mangá, mas o próprio desenho ele auxilia bastante. E cada história, né? É,
tem um conceito diferente. Então, por exemplo, quando chega lá no finalzinho, ele já tem conceitos, assim, fórmulas que não encontramos normalmente sendo exigida aí no mundo do vestibular. Aí eu acredito que são pessoas, assim, mesmo do nível superior. Tem outros mangá também que eu acabei gostando tanto da editora, por exemplo, esse aqui da eletricidade, ele acaba ensinando a questão da regra da mão direita, a regra da mão esquerda, que é justamente daquela da parte de eletricidade. Já vi cair a regra da mão direita e esquerda, se eu não me engano, na primeira fase da FUVEST. Na segunda fase, eu acho que aí é pra galera da específica mesmo, tá? Também tem de números complexos. Números complexos nós normalmente aprendemos lá pro terceiro ano do colegial. Isso aqui também, números complexos, eu já vi cair em... É importante saber porque eu já vi cair, por exemplo, não só na primeira fase da Unicamp, mas também quando vai fazer aquelas bolsas pra cursinho, é muito importante, né? Isso aqui às vezes salva. Então, assim, são mangás, assim, muito bons, que vale a pena o investimento, né? Eu particularmente queria todos, mas por enquanto eu só tenho esse aqui também. Eu também é de circuito eletrônico. Então eu tenho esses quatro aqui, que eu posteriormente posso fazer resenha, porque eu achei que são coisas, investimentos muito bons, né? Apesar de eu não trabalhar mais na área de exatas, eventualmente eu revejo porque eu acho as histórias muito boas e eu acho importante rever e não perder esse conhecimento que é tão interessante, né? Então, eu fico por aqui. Espero que tenha servido de alguma coisa, algum proveito. E se vocês já viram esses mangá, eu não vi da parte de biológicas. Quem viu a biológicas indica, comenta aqui, por favor. E é isso. Muito obrigada e até mais.